Olá, meus amigos. Deus abençoe a vocês. E olha, que Ele abra o seu entendimento para você compreender a vontade dEle para a sua vida, a fim de que você possa ser a glória dEle neste mundo. É isso mesmo. Jesus quer que nós sejamos a glória dEle neste mundo, para testemunhar para as pessoas incrédulas. Mas, falando nisso, para que a gente possa ser a glória dEle neste mundo, aí é que nós vamos entrar num assunto tão delicado, mas tão precioso. E eu queria tanto que o Espírito Santo iluminasse mesmo você para entender esse propósito, essa visão, esse entendimento da vontade de Deus para a sua, para a minha, para a nossa vida. Olha só, eu não sei se você já ouviu falar, se já aprendeu com relação aos servos de Deus. A figura do servo, a figura dos servos, dos escravos que existiam ou existem nesse mundo, é a figura do servo de Deus. A figura do Senhor dos escravos, a figura do Senhor dos servos, é a figura de Deus. Não é que, presta atenção, não é que todos os senhores desse mundo sejam a imagem de Deus. Não. Nem que todos os servos sejam a imagem do servo de Deus. Não, não é isso. Mas vocês têm que entender que é uma figura, é uma analogia. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus é Deus, só Ele é o Criador, só Ele é Senhor. E como Senhor, Ele, por sua sabedoria, conhecimento, grandeza e glória, Ele criou o ser humano. Ora, se Ele criou o ser humano, quem é maior? O Criador ou a criatura? Quem é maior? Quem é Senhor? O que criou o ser humano ou o que foi criado? Quem é maior? Maior é aquele que criou. Então Deus é o Senhor, é o único Senhor. Não existe outros senhores. Não existe. Só existe um Senhor. Um Senhor. E as demais pessoas são servas. Querendo ou não, são servas. O homem mais rico do mundo, que tem mais dinheiro, o homem mais poderoso desse mundo, é servo também. Só que, se ele não é servo de Deus, se ele não serve a Deus, ele serve a Mamon. Por isso que Jesus falou, ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Não pode. Só pode servir a um Senhor. Então só existe um Senhor e só existe um tipo de servo de Deus. Mas existe o tipo do servo do diabo também. Então, eu queria que você entendesse o seguinte: naqueles tempos, no princípio da humanidade, quando Adão e Eva desobedeceram a palavra do Senhor, Deus, do Criador, eles nada mais, nada menos se rebelaram contra o senhorio de Deus. Esse foi o pecado dele. Esse foi o pecado deles. Porque eles se rebelaram contra o senhorio do Altíssimo, eles deixaram de ser servos de Deus para servirem a voz que eles ouviram, que foi a voz do diabo. Então a humanidade cresceu dentro desse contexto, rebelde, cruel. Por isso que você vê esse mundo desordenado, bagunçado, esse mundo perdido. Porque as pessoas cresceram debaixo do senhorio de Satanás. Porque ouviram, deram ouvidos e obedeceram essa voz. Então, amiga e amigo, aí você tem a ideia
de quem é servo, de quem não é servo de Deus. Então, naqueles tempos, ou melhor, no início começou o serviço ao diabo vestido de senhor, vestido de, digamos assim, de autoridade, imbuído de autoridade. Naqueles tempos começou esse serviço. A humanidade foi desobediente desde o início, por isso que ela foi expulsa do Jardim do Éden, porque não podia. No Jardim do Éden não pode ter ninguém que venha servir a outro senhor, senão o Criador, o único Criador. Como eles não quiseram servi-lo, então eles foram expulsos. E a terra se revoltou contra o homem por causa disso. Mas eu queria que você entendesse que quando a gente entrega a vida para o Senhor Jesus, olha só, quando a gente entrega a vida para o Senhor Jesus, e essa é uma das razões que na Igreja Universal você sempre vai encontrar o título Jesus Cristo é o Senhor, quer dizer, o único Senhor. Então, quando você entrega a sua vida para o Senhor Jesus, você está dizendo para ele, olha, Senhor, desde o meu nascimento, eu venho servindo a mim mesmo, eu venho servindo aos meus pais, eu venho servindo aos meus patrões, eu venho servindo ao mundo, mas agora eu abro mão do meu serviço, eu abro mão do meu serviço a tudo que eu conheci neste mundo para servir apenas, exclusivamente a Ti. E a partir de agora, eu entrego a minha vida para Ti. Lembra que Jesus falou, ide por todo mundo e pregai o evangelho? Ele falou isso para os seus discípulos, seus seguidores. Pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer, quem aceitar como Senhor e Salvador e for batizado, será salvo. Então você vai entender agora o sentido do batismo nas águas. Naqueles tempos, quando o servo era muito afeiçoado ao seu senhor, que o havia comprado, quando o servo era verdadeiramente servo, leal, fiel, devotado ao seu senhor, o que acontecia naqueles tempos? Quando o senhor morria, então o servo, aquele servo, perdia o seu senhor. Se ele perdia o seu senhor, ele não queria mais viver. Então o que faziam? Então ele se dispunha a ser enterrado, sepultado junto com o seu senhor. O seu senhor estava morto. Então ele descia a cova vivo, por livre e espontânea vontade, porque ele não tinha mais senhor, então ele queria morrer com aquele senhor. Não é legal isso? Então, ele era sepultado vivo, porque o seu senhor estava ali. Ele queria viver a eternidade com o seu senhor. Então, ele também se deixava sepultar. E essa foi a ideia que o apóstolo Paulo passa, ou deixou para nós, dirigido pelo Espírito Santo. Ele diz assim, olha, falando com a igreja cristã, com os servos que viviam em Roma, os cristãos, os novos cristãos. Ele diz assim, nós que estamos mortos para o pecado. O que é o pecado? O pecado é você servir a carne, servir a concupiscência dos olhos, servir ao coração, servir às riquezas, servir aquilo que o mundo oferece. Isso é pecado. A partir do momento que você serve a alguém ou a alguma coisa que não seja o Senhor Jesus, você se torna servo desse alguém, dessa coisa. E muitas pessoas servem a vaidade, as vaidades. Muitas pessoas servem a riqueza. Muitas pessoas servem ao seu orgulho, à sua prepotência, ao seu poder.
Muitas pessoas servem a tudo que existe nesse mundo, menos ao Senhor, embora chamam-no de Senhor Jesus. Então, quando a pessoa entrega a sua vida para Jesus e abre mão de ser servo de si próprio ou dos outros, ou de qualquer coisa, então essa pessoa, Paulo fala, morreu para o pecado. Morreu, quer dizer, para não mais servir a este mundo. Eu não quero mais viver. Eu quero viver para o Senhor Jesus. Eu quero servir ao meu Senhor Jesus. E muitas pessoas pensam que servir ao Senhor Jesus é ser pastor, bispo. Muitas pessoas pensam que servir ao Senhor é ser obreira, é obreiro. Há pessoas fissuradas em trabalhar na obra de Deus, mas elas não têm, muitas delas não têm, a maioria não tem, a consciência do que é ser servo de Deus. Paulo fala, ensina, nós que estamos mortos para o pecado, quer dizer, que não somos mais servos da carne, que não servimos mais a carne, como viveremos ainda nele? Quer dizer, quando a pessoa é serva de Deus, ela não pode servir a mais nada, em ninguém. É só, ou é um ou é outro, ou é Deus ou é Mamon. Se a pessoa não servir a Deus, ela serve ao diabo. Se ela não servir ao diabo, ela serve a Deus. Essa é a realidade. E o diabo, vestido de patrão, de patroa, o vestido de joias, de dinheiro, de orgulho, de prepotência, enfim, daqueles títulos que existem nesse mundo. Quando a pessoa passa a ser serva do Senhor Jesus, ela crê na palavra de Deus e é batizada nas águas, o batismo dela é um sepultamento, que Paulo fala. No versículo seguinte ele diz, não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? O batismo nas águas, na verdade, é um sepultamento. O batismo nas águas é uma confissão de fé, de serviço por toda a eternidade. A pessoa, o seu Senhor morreu, então eu vou morrer com ele, eu vou me sepultar com ele, eu vou entrar na mesma cova, vou ficar junto com ele. Eu vou morrer porque ele morreu por mim. Aí ele fala, de sorte que fomos sepultados com ele, que é Jesus, pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim nós também andemos em novidade de vida. Quer dizer, quando a pessoa é batizada nas águas, na realidade, ela está sepultando o seu ser. Ela está sepultando aquele servo ou aquela serva que serviu ao inferno, que serviu ao diabo, que serviu aos outros, que serviu a tudo neste mundo. Agora ela está sepultando aquela velha natureza para que, quando ela se levantar das águas pelo batismo, então ela ande em novidade de vida. Você entendeu isso, minha amiga e meu amigo? Eu sei que muitas pessoas, por não entenderem as Sagradas Escrituras, têm uma vida pífia, têm uma vida além, muito aquém daquilo que realmente deveria ter. Porque justamente isso, elas servem a Jesus quando estão na igreja, seja como obreiro, pastor, bispo, missionário, missionária, profeta, etc, etc, etc. Mas quando sai da igreja, elas deixam de servir. Eu, quando falo sai da igreja, quer dizer, quando sai do serviço dela na igreja e vai para sua casa, ela esquece normalmente que ela é serva de Deus.
Ela é serva de Deus, não interessa se é na igreja, se é no trabalho dela, se é em casa, na escola, não importa onde ela estiver, ela é serva de Deus, ela está ali para servir a Deus como garçom, servir a Deus como sapateiro, servir a Deus como professor, como médico, como advogado, servir a Deus como qualquer profissão, mas servir sobretudo a Deus. Ela vai trabalhar, mas a sua vida é para a glória de Deus, para que as pessoas sejam as pessoas que são beneficiadas pelos seus serviços prestados, vejam Jesus na vida dela, porque ela já morreu, ela está morta. Para o pecado, ela já morreu. Ela vive para o Senhor Jesus. Ela morreu, ela está morta, foi sepultada. Ela quis ser morta, sepultada com o Senhor Jesus, para que quando Jesus ressuscitar, ela também ressuscita. Quer dizer, no momento que Jesus ressuscitou, quando a pessoa é sepultada nas águas por causa dele, então ela ressuscita para uma vida nova, para viver em novidade de vida. Isso é extremamente importante e é fundamental, é básico para que você venha nortear a sua fé, para que a sua fé não seja levada na base da emoção, do sensacionalismo, enfim, você sabe, do sentimentalismo. Não, a sua fé tem que estar fundamentada na palavra de Deus. Então Paulo ensina com clareza, diz, olha, nós que estamos mortos para o pecado, por quê? Deixamos de servir ao pecado, deixamos de servir à carne, deixamos de servir às nossas concupiscências para servir somente ao Senhor Jesus. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Não é possível. Não é possível. Você não pode servir ao pecado e ao Espírito Santo. Ninguém pode agradar a carne e ao Espírito Santo ao mesmo tempo. Ou você vai agradar a carne ou você vai agradar o Espírito. Um dos dois. Mas não pode simultaneamente ser servo dos dois. Por isso Jesus disse, ninguém pode servir a dois senhores. Ou vai servir a Deus ou vai servir a Mamon. E ele diz lá, Paulo, continuando, repetindo, ou não sabeis que todos quantos fomos batizados no Senhor Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, quer dizer, fomos sepultados com ele, nós colocamos o nosso corpo junto com ele, a semelhança dele. Ele foi sepultado, não foi? Jesus não foi sepultado? Então, quando nós somos batizados, quando nós somos imersos na água batismal, então nós estamos sendo batizados. E às vezes a pessoa não pode ser batizada nas águas por imersão por conta dessa pandemia, então nós estamos batizando atualmente apenas por aspersão, para evitar contaminação e essas coisas mais, para guardar os preceitos da ciência e fazermos a coisa de acordo com a inteligência. Então nós estamos batizando nas águas por aspersão. Jogamos água na cabeça da pessoa, para que a pessoa, então, seja simbolicamente sepultada com o Senhor, com o corpo do Senhor Jesus, que foi sepultado num túmulo novo. E quando ele ressuscitou, nós também que estamos sendo sepultados, que sepultamos nossas carnes, nossa vontade, nosso ser, nosso corpo com ele, então nós ressuscitamos também. É isso que ele fala. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como o Senhor Jesus foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós também vivemos, nós também em novidade de vida, andemos em novidade de vida. Vou repetir. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo, quando nós somos batizados, somos sepultados, pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos,
pela e para a glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, quando a pessoa está em Cristo, nova criatura é. Se ela não é nova criatura, então ela não está em Cristo. Quem é serva, quem é servo, que se diz servo, ela pensa que é serva do Senhor Jesus, mas ela não é, porque ela não vive em novidade de vida. Não vive em novidade de vida. Portanto, é obrigatório, é impositório que cada pessoa que serve a Deus viva em novidade de vida. Uma vida nova, limpa, pura, justa, correta, de acordo com a vontade de Deus. Porque, como o apóstolo disse, ninguém pode servir à carne e ao Senhor, o Espírito Santo. Ou você vai se agradar da carne, ou você vai se agradar ao Espírito Santo. Você não pode servir a Deus e a Mamon, a Deus e o diabo. Você não pode servir a Deus e a nada e ninguém nesse mundo. O seu Senhor tem que ser o Senhor que morreu por você, morreu, foi sepultado, e você foi sepultado com ele, e de forma tal que quando ele ressuscitou, e ele já ressuscitou, você também ressuscite e comece a viver uma novidade de vida. Você já morreu para o pecado, você vive para a glória de Deus. Entendeu, minha amiga e meu amigo? Amanhã nós vamos tratar mais desse assunto para não deixar dúvida, para que você tenha consciência plena da sua responsabilidade para com o Senhor Jesus. Servo de Deus ou serva de Deus não é aquele que vive 24 horas na igreja, trabalhando, dando atenção às pessoas. Não é somente aqueles que fazem o ofício espiritual dentro da igreja. Qualquer um que viva como servo de Deus, vai fazer isso na sua casa. Por exemplo, você vai servir a sua esposa com o melhor de si, né? Você casou com ela, você tem que ser fiel a ela. Da mesma forma como você tem que ser fiel ao Senhor Jesus, você tem que ser fiel e leal à sua esposa. Da mesma forma como você é fiel e leal ao Senhor Jesus, você também tem que ser fiel e leal ao seu marido. Então, a sua casa tem que ser um pedacinho do céu, tem que ser um pedacinho do jardim do Éden. Por quê? Porque você está servindo ao Senhor Jesus e, por conta disso, você é a melhor esposa, você é o melhor marido. E aí, os seus filhos vão nascer, vão crescer e vão crescer com essa imagem da glória de Deus em você. Porque meu pai, minha mãe, olha, eles são servos de Deus todo o tempo, é em casa, no trabalho. Eu conheço os meus pais, eu sei quem eles são e por isso eu vou seguir o caminho do servo de Deus, da serva de Deus que são os meus pais. Tá bom, minha amiga, meu amigo? Nós vamos falar mais a respeito disso amanhã. Interessante, né? Muito bacana isso, quando o servo se afeiçoava ao seu Senhor de tal forma, quando ele, o Senhor, morria, ele falava assim, eu perdi meu Senhor. Se eu perdi meu Senhor, eu também não tenho que ser servo, eu deixei de ser servo dele. Não posso mais servir a ninguém, não vou servir mais ninguém. Então, o servo ia e juntava o seu corpo com o corpo do seu Senhor. Juntava a sua vida com o corpo morto do seu Senhor lá no sepulcro. Morreu por causa da sua lealdade e fidelidade, porque ele era o seu único Senhor. E deixando de ter o seu Senhor, ele também deixava de ser servo. Então ele não queria viver. Ele então se enterrava junto com o seu Senhor. Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.